Incêndio destrói apartamento e assusta moradores de condomínio. Perigo no trânsito. Motoristas redobram atenção para evitar acidentes em via que teve mudanças de sinalização. Às vezes até de manhã também, 7h30, é muito complicado e principalmente às 6 horas da tarde. Banco do Povo e o Compra Assis agora estão instalados em novo endereço. Mais de 85% das empresas cadastradas já no Compra Assis, são mais de 600 empresas, são da cidade de Assis. Ou seja, o dinheiro fica na cidade, é da prefeitura, compra produto e serviço e o dinheiro circula aqui. E como está a sua saúde? Síndrome de burnout, esgotamento profissional, atinge mais de 30 milhões de brasileiros. Ela tem uma maneira de ser de muita exigência com ela própria. O Jornal Resumo da Semana está começando. Obrigada pela sua companhia. Vamos juntos com as principais notícias desta edição. A gente começa falando de um assunto que chamou a atenção da população de Assis e de toda a região. Um incêndio destruiu um apartamento e assustou moradores de um condomínio, que por algumas horas ficaram presos no prédio esperando por resgate. Muita fumaça e desespero dos moradores. O incêndio começou por volta das 3h30 da tarde, no segundo andar da torre de um condomínio, que fica no centro da cidade. Pela janela, moradores dos andares superiores acompanhavam a situação, que ficava ainda mais intensa com o passar do tempo. A Ana Mirtes mora no fundo do prédio e viu quando tudo começou. Com aquela fumaceira e os vidros começaram a explodir e caíram para baixo. E aí a fumaça começou... Aí foi aquela fumaceira. Aqui ficou quente, tudo aqui, minha casa aqui. E aí, você acha que tinha gente no apartamento na hora? Então, parece que tinha, mas aí tinha um cachorro latindo, tinha um cachorro mesmo. Logo em seguida, a equipe do Corpo de Bombeiros chegou para examinar o local e evacuar os moradores do condomínio. No momento em que chega a equipe do Corpo de Bombeiros, a gente percebe também a movimentação aumentando muito aqui na frente do condomínio. Muitos moradores, até de outros blocos, saindo de forma desesperada, assustados com toda essa situação. O João estava trabalhando no primeiro andar do edifício. Eu desci que nós estamos passando o nivelante para pôr um piso de vinil. Daí eu desci, o porteiro já estava falando, começou a fumacinha. Daí os carros começaram a pegar fogo. O morador do quarto andar, que pedia por socorro, tentava respirar em meio a tanta fumaça. Bombeiros de Assis precisaram de brigadistas de cidades vizinhas. A Defesa Civil e empresas particulares de segurança também trabalharam em conjunto. Moradores do prédio foram resgatados com vida após inalarem muita fumaça. A causa do incêndio ainda vai ser apurada. Ainda falando sobre esse assunto, os engenheiros responsáveis pelo prédio e a Defesa Civil estiveram no condomínio no dia seguinte para apurar o que pode ter provocado o incêndio. Vamos acompanhar. Essas imagens mostram o interior do apartamento na manhã seguinte do incêndio. O fogo se alastrou por todos os cômodos e dentro do imóvel só restaram cinzas. A perícia da Polícia Científica, em conjunto com a equipe da Defesa Civil Municipal, com o engenheiro civil, já entrou ainda ontem, né, no prédio. Hoje foi feita uma perícia mais minuciosa. Geralmente, o local em que se inicia o fogo é o local mais queimado, do cômodo que estiver mais queimado, né? E o ambiente que está mais deteriorado aqui é entre a cozinha e a sala. Ainda é incerto dizer quais são as causas iniciais desse incêndio, mas ele se deu aí entre a cozinha e a sala desse apartamento, que está no segundo andar, e ele, por conta da fumaça, né, o tamanho do fogo, afetou também a parte de cima e a parte de baixo. Moradores da torre atingida tiveram que se abrigar em casas de familiares ou até mesmo em hotéis da cidade, porque o prédio ficou fechado para a segurança. Naturalmente vai ter agora um trabalho de limpeza, um trabalho
é complexo aí, tem que avaliar como é que estão as estruturas, o elevador também. Então, como um prédio de 11 andares, ele tem aí uma certa dificuldade no deslocamento interno. Então, as pessoas vão ter que, infelizmente, ter um pouco de paciência. Graças a Deus, não tivemos uma vítima fatal nisso, não tivemos problemas, tivemos vítimas leves, né? 15 vítimas que precisaram de atendimento médico e, graças a Deus, sem nenhuma fatalidade, né? O fogo que destruiu o apartamento do segundo andar foi tão forte que prejudicou a varanda de andares superiores, sem contar que a fumaça tomou conta da parte interna do edifício. Muita fuligem, muita sujeira, muita fumaça acabou entrando, né, dentro dos apartamentos. Então, o dano maior é este, né? Nós vemos que, principalmente no segundo andar, é onde ocorreram a maior severidade dos danos. Uma exaustão extrema, um cansaço profundo. Esses são um dos sintomas da síndrome de burnout. Nós fomos ao encontro de uma psicóloga para sabermos um pouco mais sobre a síndrome que vem afastando funcionários do trabalho. Uma pesquisa feita pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho revela que aproximadamente 30% dos trabalhadores no Brasil desenvolveram a síndrome de burnout. Em janeiro do ano passado, a Organização Mundial da Saúde classificou a síndrome como uma doença ocupacional. Olha, burnout é composto por duas palavras. Burn, que significa queimar, e out, que significa fora. Então, no contexto do burnout, é queimar no sentido de me fazer queimar pelo trabalho. E out, um nível de exaustão que me deixa totalmente sem nenhuma vitalidade. Então, é um fenômeno que ocorre de um estresse crônico, tá? No trabalho que não foi gerenciado de uma maneira adequada. A síndrome de burnout tem sintomas parecidos com estresse e depressão. Porém, o diagnóstico de burnout se desenvolve necessariamente no ambiente de trabalho. Uma cobrança assim, eu não posso perder o meu trabalho, porque eu tenho que pagar as minhas contas, porque como é que vai ser se eu não trabalhar? E aí eu vou me entregando, me disponibilizando ao meu patrão, à minha empresa, cada vez mais. Não é um estresse agudo, é uma sensação de, nossa, eu vou ter que acordar e vou ter que trabalhar. Não quero. A segunda característica é um aumento, eles chamam de despersonalização. Um aumento cada vez mais de uma distância. É como se eu colocasse uma parede invisível que nada me afeta. E a terceira coisa é a redução da eficácia profissional. Quanto mais eu sou cobrado, você bateu 15 a sua meta, era para bater 30, mais eu me sinto um lixo. Nossa, eu não consigo bater a minha meta, eu não consigo ser destaque, eu não consigo ser o profissional do mês, entendeu? E aí eu vou me sentindo o quê? Uma porcaria. Então, normalmente, uma pessoa que tem síndrome de burnout, ela tem um ego, um jeito de ser muito rígido. Ela tem uma maneira de ser de muita exigência com ela própria. O tratamento existe e também é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. Então, nós temos em Assis 19 unidades de saúde do SUS. Então, é o primeiro lugar que ele tem que ir, um médico clínico. Vai ver pressão, vai ver respiração, vai ver tudo isso. Cuidar de você como um todo. O cuidado do SUS, ele é integral. Aí tem toda unidade de saúde, tem referenciado 1 ou 2 psicólogos. E toda unidade de saúde da atenção básica, tá bom? Tem um psiquiatra que vai de 1 a 2 vezes por semana na unidade. Isso não é para quem tem burnout. Mentira, que não é burnout que fala, é burnout. Não é para quem tem burnout, é para quem tem um sofrimento que precisa de um cuidado, inclusive o burnout. Entenda, relaxar
é preciso. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de sair para passear com a minha mulher, vou chupar um sorvete, vou tomar um café. Eu posso fazer um café e sentar na frente da minha casa? Quando foi a última vez que você deu risada? Cadê a música? Cadê? Vai plantar um pé de cebolinha, né? Assim, quais são as alternativas de cuidado que eu tenho para comigo, para que eu possa colocar para fora isso que internamente estou por aqui. E também cobrar da empresa ou do lugar, porque isso se chama saúde do trabalhador. Todo lugar que alguém trabalha tem que ter algo de saúde do trabalhador. A empresa ela tem que oferecer isso para o seu funcionário. Moradores da Vila Operária já não sabem mais o que fazer para tentar evitar que acidentes continuem acontecendo em uma das principais ruas do bairro. A via, que por muito tempo foi mão única, virou um transtorno com a mudança para mão dupla, por conta do frequente movimento de veículos. Por poucos segundos, seria mais um acidente. A rua Doutor Teixeira de Camargo com a Joaquim Murtinho tem virado um local em que o número de choque entre veículos só aumenta. Tem muito acidente, muito mesmo. Olha, tem dias que são 2 a 3 acidentes por dia. Há pouco mais de um ano, a rua principal que se estende pela Vila Operária virou mão dupla, fazendo com que dobrasse a quantidade de automóveis que passam por ali. Mas o que parecia ser uma forma de desafogar o fluxo do trânsito da região tem causado transtorno. Até para o seu Eduardo, que muitas vezes acaba cedendo a casa para guardar moto quebrada. Guardou várias vezes bicicleta, ele guardou até moto quebrada aqui já de acidente. É frequente isso? Sempre, sempre, sempre. De acordo com os moradores da região, os horários em que mais acontecem acidentes são os de pico, durante o almoço e também ao final do dia. As marcas dessas batidas estão espalhadas pelo chão. Aqui nessa rampa a gente pode até observar uma faixa de pedestres que tem por aqui para as pessoas passarem com mais tranquilidade. Mas dependendo do horário, por conta do fluxo de veículos, se torna ainda mais perigoso passar a pé por este local. Principalmente quando as crianças saem da escola, que eles saem de bicicleta, meio-dia, às vezes até de manhã também, 7h30, é muito complicado. E principalmente às 6 horas da tarde. Que aí fica assim, não tem nem como a gente colocar o carro dentro da garagem, tem que deixar o carro para fora, para quando acalma o movimento poder guardar o carro. Apesar da imprudência de muitos motoristas que desrespeitam as regras de trânsito, a população já está cansada de pedir ao executivo que tome alguma providência para diminuir esse problema no local. Inclusive eu fui com meu genro lá no departamento de trânsito, nós fomos conversar lá e o responsável lá falou que não cabe, nós pedimos um semáforo aqui, ele falou que não cabe um semáforo aqui, que é imprudência mesmo. Não tem outra forma? Ele falou que não tem. Acho que tinha que fazer mais coisas, deixar, sei lá, ou um farol, ou tem uma lombada ali, ó, a 20 metros. Coloca outra aqui, ó, porque de lá para cá não tem nenhuma. A volta da mão única seria bem, eu acho que teria resultado, mas eu acho que um semáforo também seria bem-vindo, porque aí as pessoas parariam, né, no pare certinho para o outro passar. Mas enquanto os pedidos não são atendidos, infelizmente, as cenas vão se repetindo ao longo de vários e vários dias. Na última semana do mês de outubro, o calendário municipal de Assis dá atenção ao AVC. No ano passado, dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular apurou que a cada hora 11 pessoas morrem por consequências da doença. AVC. A sigla significa Acidente Vascular Cerebral. Segundo dados da Associação de Registro de Pessoas Naturais, em 2021, mais de 105 mil pessoas morreram vítimas do problema. Para o tratamento, uma boa notícia. A Santa Casa de Assis foi habilitada pelo Ministério da Saúde como centro de atendimento de urgência. Então, quando a gente recebe esse credenciamento, a gente se torna referência para que esses pacientes venham diretamente para a nossa unidade. Quando suspeita-se de AVC, a gente tem um tempo hábil de mais ou menos 4 horas, onde, se não houver contraindicação, a utilização de uma medicação para dissolver o coágulo, no caso do AVC isquêmico,
a gente pode utilizar essa medicação, tentar dissolver esse coágulo. Esse paciente vai ter todo o aporte do acompanhamento do neurologista e o leito, né, necessário para acomodar esses pacientes via SUS. A médica explica que o AVC não avisa quando vai chegar. A gente tem uma entidade, que é uma outra doença chamada AIT, que é acidente isquêmico transitório. É um paciente que tem um déficit, uma dificuldade na fala, uma perda de força em membros, que dura menos de 24 horas, algumas literaturas falam menos de 1 hora, e que volta espontaneamente. Então isso é uma coisa transitória. E aí a gente até costuma dizer que isso é um aviso. O AIT, a gente precisa investigar as causas de AVC para poder tentar evitar que isso aconteça. A principal causa de AVC no Brasil são doenças cardioembólicas, ou seja, uma arritmia da parte de cima do coração, que ao invés da parte de cima contrair como o restante do coração, ela treme. Quando ela treme, o sangue fica mais parado naquela região e forma-se coágulos mais facilmente. Esse coágulo solta e vai para o cérebro. Então essa é a principal causa no Brasil de AVC isquêmico, tá? Então nós temos 2 tipos de AVC prioritariamente. O isquêmico, que é a oclusão de uma artéria por um coágulo, ele não causa um derramamento de sangue, e o hemorrágico, que é aquele onde há uma ruptura de uma artéria e que causa um sangramento dentro do cérebro, tá? Pacientes idosos têm mais chances de terem AVC, mas não exclui a incidência em jovens. Prioritariamente, os pacientes idosos têm mais chance de ter AVC, mas os jovens podem nascer com alguma alteração, uma anomalia, tá? Anatômica. Anomalias anatômicas geralmente causam o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico em pacientes mais jovens geralmente está relacionado com doenças de coagulação. Pacientes que têm algum problema no sangue, em que o sangue coagula muito facilmente. Isso forma o que a gente chama de coágulos espontâneos. Um fator importante é o histórico familiar do paciente. A gente contempla os antecedentes pessoais desse paciente, os antecedentes familiares. Então, pacientes que têm na família casos de AVC em pacientes jovens, por exemplo, abaixo de 55 anos, ou pacientes que têm alguma doença autoimune, são pacientes mais susceptíveis a ter, mas muitas vezes a gente não consegue evitar, salvo quando a gente já conhece a doença. Então, o paciente é uma criança que teve uma trombose na perna quando era criança. Esse paciente a gente já sabe que é um paciente de alto risco. E a gente utiliza mecanismos terapêuticos diferentes de profilaxia para esse paciente. E sobre a prevenção... Tratamento preventivo é o de sempre, Ana. O telespectador vai falar, gente, mas ela só fala isso, ela só chove no molhado. Mas essa é a única, a mais eficaz forma de prevenir e tratar qualquer doença, é um estilo de vida saudável. Então, todas as vezes que a gente faz exercício físico, as substâncias liberadas, os hormônios liberados pelo exercício físico, eles atuam contrarregulando os hormônios e as substâncias que são inflamatórias. Não existe tratar e nem prevenir nenhuma doença em que a gente não tenha como principal pilar o estilo de vida saudável. Os pacientes, em sua maioria, são do sexo masculino. No AVC a gente ainda tem a prioridade dos homens, tá? Ainda acomete mais os homens. O mais importante é a gente prestar atenção nesses sintomas que não são como se fosse um aviso, porque é uma outra entidade, né? Mas sintomas como a pressão aumentada constantemente, episódios de dormência ou de perda de força que volta rapidamente, às vezes a boca que entorta. Isso são sinais de que a gente precisa procurar ajuda. Então, em até 4 horas do início do déficit, a gente pode utilizar a medicação para tentar dissolver esse coágulo. Então, tá em casa, teve uma perda de força súbita, a boca desviou, começou a falar com dificuldade, não conseguir articular a palavra, não conseguir movimentar um membro, tem que procurar o quanto antes e quando chegar no serviço dizer, é uma suspeita de AVC, porque ele precisa ter um atendimento prioritário. E olha só, foi inaugurado em Assis um escritório de serviços para facilitar o atendimento à população. Estamos falando do Banco do Povo e do Compra Assis, agora instalados em novo endereço. O prédio do Via Fácil, em frente à prefeitura, agora abriga mais 2 serviços para a população. O Banco do Povo e o Compra Assis ganharam um espaço para que o trabalho fique ainda mais prático para quem precisa. É uma retomada, né, Matheus? É uma retomada depois do que nós passamos aí, a população passou, essa questão da Covid aí.
Então é mais uma oportunidade aí de estar servindo a população de Assis. O Compra Assis vem de uma plataforma online que auxilia empresários da região a venderem seus produtos para a prefeitura. Um dado importante, né? Mais de 85% das empresas cadastradas já no Compra Assis, são mais de 600 empresas, são da cidade de Assis. Ou seja, o dinheiro fica na cidade, é da prefeitura, compra produto e serviço e o dinheiro circula aqui. Né? E usando essa plataforma inovadora com tecnologia, nós temos aí mais de 25 mil notificações pelo sistema, né, para esses empresários que recebem no celular dele: olha, eu estou comprando uma cortina, eu estou comprando uma cadeira, olha, eu estou comprando algo que seja de pequeno valor. Ele consegue ali fazer sua oferta e vender para a prefeitura. Esse é o grande benefício do Compra Assis. O Banco do Povo, já tradicional, é o serviço que realiza empréstimos e financiamentos para empresas e microempreendedores individuais. Já tinha o Banco do Povo, mas eu acho que agora o nível de abrangência pode aumentar muito mais, ele sendo transferido para esse local aqui, onde muito mais empreendedores poderão obter crédito através dessa agência. O atendimento desses serviços no novo prédio serão realizados em horários durante a semana. Compra Assis, o Banco do Povo, ele funciona de segunda a sexta-feira, né, das 9 às 15 horas. Não é por agendamento, a pessoa chega aqui e ela pode ser atendida tanto pela nossa gerente do Banco do Povo, quanto pelo coordenador do Compra Assis. Do Compra Assis ele vai tirar dúvidas, fazer o seu cadastro, e do Banco do Povo tem ali todo o rol de informações, documentos necessários para que ele possa ter um financiamento, um empréstimo, a juro muito mais baixo que o mercado. Criado por meio de decreto legislativo no ano de 2015, a Câmara concluiu mais uma edição de homenagens aos dentistas da cidade. A edição de entrega do Diploma Mérito Odontológico de 2023 foi concluída com sucesso. 10 profissionais foram homenageados em uma noite solene, realizada na Câmara Municipal. Ser dentista, né, muitas vezes o pessoal fala, é muito simples, mas é muito problema que a gente enfrenta no consultório, não é fácil. Diversos casos clínicos para você resolver, muitas vezes está você e Deus ali, tendo que tomar decisões super importantes, né? Então, essa homenagem que hoje na Câmara Municipal, eu acho que ela ilustra a dificuldade do dentista, né? Como que ser dentista, você precisa de uma motivação diária, motivação de paciente, ser reconhecido pelo paciente, pelo profissional. Então é muito bacana e hoje foi um dia muito especial para a gente aí estar recebendo essa homenagem. A presidente da Câmara, Viviane Delmassa, e os vereadores Alexandre Cachorrão, Gerson Alves, Ramão e Vinícius Simile marcaram presença na solenidade. Nessa noite, quando nós falamos em saúde bucal, quanto tem evoluído? Nós tivemos vereadores aqui falando de traumas de dentista e quanto hoje foi importante essa reformulação, né? Como é importante a educação das nossas crianças, porque visa cabeça e mente, é saúde, né? Saúde bucal é saúde do indivíduo, mas também mexe com o psicológico, porque uma pessoa que tem um sorriso, ela vai conseguir ter uma felicidade bem maior. A presidente da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, Regional de Assis, comentou a relevância de eventos que visam o reconhecimento do profissional à sociedade. São praticamente 30 anos que eu estou nessa profissão e que eu amo de paixão e que se fosse fazer de novo, eu acho que com certeza faria outra vez. E é uma profissão que eu pelo menos me sinto muito gratificada. Em um ano, mais de 300 atendimentos foram realizados na Casa de Acolhimento à Mulher. O projeto atua com psicólogos, assistentes sociais, entre outros profissionais. Trata-se de uma rede de apoio que atua para não deixar a vítima sozinha nem desprotegida. Em Assis temos a Casa de Acolhimento à Mulher. O trabalho por aqui é na base da compreensão, sem julgamentos. Mulheres agredidas, ameaçadas, têm aonde pedir ajuda. E acredite, existem várias formas em que a mulher sofre violência. As que deixam marcas e as que não apresentam nenhum sinal de agressão. Seria a psicológica, que a pessoa chega a duvidar da sua sanidade mental. Temos a sexual, que é quando você tem a relação quando você não está com vontade, quando você não está bem, ou até mesmo menstruada,
tá? E temos a moral, que é quando ele vai mesmo contra a sua moral, ele fala que você tem um amante, ele fala que você está saindo com seu patrão. E temos também a patrimonial, que é quando ele faz uso do seu dinheiro, uso do seu cartão, do seu Bolsa Família, do seu cartão particular, e até mesmo ele pega os seus documentos, fica com ele, porque ele sabe que é uma forma dele te prender, ele estando com os seus documentos. E também tem muita mulher que não sabe, quando a gente está fazendo as palestras, elas se identificam, que seria a quebra de objetos, seu celular, seu perfume, sua maquiagem. Na casa, o acolhimento às vítimas é imediato. A porta de entrada, vamos falar assim, seria o CRAS, que lá no CRAS ela pode ir até o CRAS de referência do território dela, e aqui é o CREAS, então também é uma porta de entrada, tá? Ela não precisa necessariamente ir à DDM. A instituição mantém uma residência às mulheres. A gente tem um sinal também que eu gosto muito de falar e que elas usam, que às vezes elas chegam tão fragilizadas que elas não conseguem falar, que é esse sinal aqui, ó. Isso aqui ela está dizendo para você que ela precisa de ajuda. A assistente social explica sobre a extensão da medida protetiva. Que o agressor usa contra ela. Então, ela estende essa medida protetiva, ela vai afastar esse agressor dela, entendeu? Da família e dos filhos. No decorrer de um ano, mais de 300 mulheres passaram pela casa de acolhimento. Cerca de 10 optaram pela proteção no lar temporário. Porque quando a gente fala em violência doméstica e familiar, a gente não quer dizer que essa violência pode ocorrer entre marido e mulher. Somente entre marido e mulher. É muito importante a gente falar disso. Pode ter também a familiar, do filho contra a filha, do neto contra o avô, do pai contra o filho. O CREAS atende muito também essa violência que é da mãe com a filha, da filha com a mãe, né? Então, a maioria das pessoas que sofrem violência doméstica e familiar, elas se sentem culpadas. Mulheres que detalham os motivos por terem sido espancadas. Não ter feito a janta, ter usado o perfume, ou a maquiagem, ou a roupa, que o agressor disse que ela não poderia usar sem ele. E a maioria das vezes, na hora que você está fazendo o atendimento, você percebe que a roupa foi ele que deu, mas que ela não pode usar depois de um determinado tempo sozinha, que ela tem que usar somente com ele. A dependência emocional e financeira está entre os motivos da mulher, na maioria das vezes, voltar para casa. Então, às vezes, são mulheres que construíram a casa junto com o marido, conseguiram adquirir algum bem ali, então ela chega ali na casa, ela já começa, nossa, mas eu vou deixar aquilo lá, minha casa, né? Tem minhas coisas lá e eu vou sair agora. Uma mensagem às mulheres que hoje passam por violência é que precisam denunciar e se lembrar que nesta luta não estão sozinhas. A gente tem o Disque 100, que é um número que você pode ligar, que você não precisa se identificar, que você pode falar se você vê se o seu vizinho, se a sua tia, se você mesmo está passando por um caso de violência, você pode ligar e fazer essa denúncia. Temos o 90, que você pode também, já tem, né, policiais treinados para te atender, e que você pode pedir socorro. E temos vários equipamentos hoje. Nós temos botão de pânico, que é no celular, que a mulher com medida protetiva pode acionar, que ela não tem que ficar falando para pedir socorro. Então, nós temos a casa de acolhimento, que é um lugar que você pode ir de 3 meses a 6 meses, você fica lá com a gente. É um lugar seguro, protegido, que você pode ir, você vai com seus filhos ou dependentes. Então, é uma forma da gente tratar com mais carinho a nossa vida, a nossa saúde mental, para que a gente possa criar pessoas, né, com saúde mental boa e criar pessoas capacitadas para que não seja um possível agressor no futuro. E agora a gente fala de esporte com o meu amigo Matheus Doraço. Bem-vindo, Matheus. Boas notícias? Obrigado, Anali. Tem sim, olha só. A gente volta a falar do Vossen. O Vila Operária Clube Esporte Mariano está nos assuntos da semana novamente. A equipe já está pensando na temporada 2024 do Paulistão e anunciou um novo técnico para a competição. Ele tem um apelido aí que é até conhecido no mundo sertanejo, mas não é de música que esse cara entende não. Olha só. No ritmo da viola, o Vossen já escolheu o novo treinador para 2024. Mas espera aí, o que tem a ver a viola? O pessoal chama Marcos Vinícius, mas geralmente mais conhecido como Viola, né? Tô tentando tirar esse nome, mas tá difícil. Apesar do apelido, esse cara não tem nada a ver com sertanejo, não.
O negócio dele é no futebol mesmo. Marcos Vinícius, ex-lateral direito, é a nova aposta do Vila Operária para o ano que vem. E é um treinador novo, um treinador com ideias novas, um treinador que tem uma grande lista de jogadores aí que vai nos ajudar muito. Marcos surgiu na base do Palmeiras, passando por outros clubes como Grêmio Barueri e Bragantino. Em 2019, deixou de atuar dentro das 4 linhas para virar treinador. Comecei como treinador no São Carlos Futebol Clube, né, nas categorias de base, e logo em seguida já fui para o Grêmio São Carlense, onde eu permaneci por 4 anos lá, e nas últimas 2 temporadas chegando na semifinal da competição. Esse é um pouquinho do meu histórico aí como atleta e como treinador também. Agora, a missão dessa fera é levar o Vossen para a tão sonhada Série A3 do Paulista. Montar uma equipe competitiva, uma equipe que ela conheça a divisão, os adversários que ela vai enfrentar. Eu bato muito na tecla de você ser a melhor defesa da competição, que vai te dar uma condição muito boa se você disputar as fases finais. Mas acima de tudo é ter atletas comprometidos com o clube. É isso que a gente vai buscar no mercado, atletas que venham pro Vossen comprometidos com aquilo que o clube pensa. É com fé no Viola, no resto do elenco e também no apoio da cidade que o Vossen vai encarar mais um ano para tentar chegar ao acesso tão esperado. Quem puder nos ajudar, tiver outras empresas na cidade que puder nos ajudar, para a gente esse ano realmente bater esse objetivo tão sonhado que é a A3. Toda a sorte do mundo para o Viola e para a equipe do Vossen. O campeonato é difícil, o acesso é mais ainda, mas a gente segue confiante, Nali. Isso mesmo, força Vossen, porque torcida tem, né, Matheus? É isso mesmo. Agora, mudando de assunto, a cidade de Assis ficou na 29ª posição dos Jogos Abertos do Interior, que encerrou no dia 14 de outubro, lá em São José do Rio Preto. 170 atletas da cidade participaram entre 8.000 competidores. Os nossos jogadores disputaram nas modalidades de damas, basquete, judô, futebol, vôlei e muito mais. A grande campeã da disputa foi a cidade de São José dos Campos, Anali. Importante é participar também, né, Matheus? Que vale a participação e a cidade sendo representada, né? Exatamente. A gente encerra por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na próxima edição do Resumo da Semana. Tchau, tchau.